O que nós estamos incentivando e instigando é apenas como se fosse desenvolver uma nova possibilidade de viver, um novo jeito de viver, onde aquilo que é o eu real, consciente, seja reconhecido como a verdade da essência e do eu real. Conhecer a verdade a respeito do que é o eu traz uma liberdade que jamais se experiencia no nível do conhecimento ou no nível da mente. Conhecer que aquilo que eu sou é livre, agora, aí, como um consciente que não está preso a nada, é o convite do despertar para essa possibilidade de um novo jeito de viver. Aí o Ricardo Crocica diz assim: estou um pouco confuso. Se o ego é uma criação mental, um programinha, então quem fica alegre, triste, chateado, faz coisas erradas, entre aspas, etc. Se a consciência reconhece a si mesma, não se envolve com a experiência, mas está na ilusão de envolver-se com a experiência, é isso? Estou correto? Ok. Eu particularmente, assim, desde muito tempo, eu não venho usando a palavra ego, porque ela traz muitas interpretações pré-concebidas dependendo do nível de conhecimento e de entendimento sobre essa palavra. E tem muita má compreensão sobre o que seja essa entidade malévola, muitas vezes chamada de ego. Mas nesse apontamento aqui, o que a gente poderia chamar de ego é essa certeza que está aí agora, de que aquilo que eu sou é um ser limitado ao corpo. Essa convicção que faz com que a gente leve uma vida funcional dentro do dia a dia, com a convicção de que eu sou o limite físico, eu sou um indivíduo, é o que na linguagem da visão pura ou da via direta a gente chama de ego, tá? Então ele diz algo do tipo: estou um pouco confuso. Se o ego é uma criação mental, um programinha, então quem fica alegre, triste, chateado e faz coisas, entre aspas, erradas? Quando a gente começa a investigar a origem de onde surgem as ideias, um pensamento que é anterior a qualquer movimento e qualquer ação, na autoinvestigação que nós fizemos agora há pouco, quando se investiga de onde surge um pensamento, você vai ver que ele simplesmente surge do vazio e do silêncio. E começa a ficar muito evidente que um pensamento surge, mas não tem alguém definindo esse pensamento. Para quem está pouco habituado com essa linguagem, acha isso completamente insano. E o convite daí, nesse momento, é investigar na experiência, sem tentar entender ou acreditar em nada, realmente da onde surge um pensamento, uma ideia, uma sensação, um sentimento, uma alegria, uma tristeza.
Então, enquanto existe o acreditar que eu sou um ser separado e que eu produzo deliberadamente os meus pensamentos, é quando tem essa ideia de limitação, que eu sou um ser autônomo limitado a um corpo e dentro do cérebro. Mas mais e mais na autoinvestigação, começa a se perceber que esses pensamentos, as ideias, eles são simplesmente algo que parte do nada, do vazio e de maneira espontânea. Quem já tem um pouco mais de percepção e clareza sobre isso, nota que os pensamentos estão borbulhando. E toda vez que se tentou parar com esses pensamentos, não se consegue. Portanto, não tem aí um deliberador de pensamentos. Então, existem, assim, basicamente duas formas de chamar a atenção para a involuntariedade dos pensamentos. Uma delas é perceber que os pensamentos eles estão surgindo baseado numa questão de cultura, de aprendizado e de tudo aquilo de informações que foi transferido para a mente inconsciente ou para a mente coletiva desde que esse corpo saiu do útero. Então é como se houvesse um acúmulo de informações que vem na forma de ideias sobre tudo, convicções sobre tudo que acontece na vida, e isso traz junto consigo experiências armazenadas inconscientemente no passado, que podem ser traumas, coisas boas, interpretações sobre o mundo, certo e errado, gosto, não gosto, preferências de todos os tipos, que é o que faz com que haja 7,5 bilhões de indivíduos diferentes no planeta, porque o programa é individualmente, entre aspas, individualmente diferente. E no nível da inconsciência se acredita piamente que quem está produzindo esse programa sou eu. Isso está sendo feito de maneira intencional. Mas quando começa a se despertar para a possibilidade de entender a natureza da mente, se percebe que os pensamentos surgem, não tem ninguém produzindo pensamentos. Por mais que isso seja estranho. Então, da mesma maneira que pensamentos surgem, esse corpo age. Quando vem tristeza, esse corpo sente tristeza. Quando vem alegria, esse corpo sente alegria. Então, os altos e baixos emocionais da vida, do dinamismo desse corpo, na autoinvestigação, eles são completamente involuntários e estão acontecendo. Então não tem uma entidade que está produzindo tristeza e alegria. A tristeza e a alegria, as emoções, os sentimentos, eles estão surgindo simplesmente na experiência aparentemente limitada do indivíduo. Enquanto se tem a certeza absoluta que um sentimento sou eu, a gente diz eu estou triste. Quando a gente tem certeza absoluta que eu estou pensando, a gente diz eu estou magoado e chateado com outra pessoa e agora eu não quero mais conversar com ela. E esse é o mundo social que se vive limitadamente, portanto egoicamente, numa crença poderosa de que isso tudo sou eu. Mas quando começa a se ver a realidade do que é o eu, que na autoinvestigação revela que é um campo consciente e ilimitado, começa a se perceber que isso tudo que está acontecendo são fenômenos que acontecem na experiência, obviamente limitada, num senso de individuação, mas que elas não sou eu. Eu sou aquilo que testemunha os altos e baixos, a alegria, a tristeza, como ele disse ali, o Ricardo fala, as coisas certas, as coisas erradas que esse corpo faz. Mas o que é certo e errado, senão mais um pensamento que surge do nada, baseado em experiências do passado que estão definindo que isso é bom e isso não é bom. Então, isso que a gente chama de ego é uma sensação de que tem um definidor e um criador de sentimentos, emoções, pensamentos e, portanto, alguém que delibera as próprias ações. Mas na autoinvestigação não tem uma entidade produzindo pensamentos. Os pensamentos são movimentos de energia que surgem espontaneamente por causa de toda a conjectura desse organismo, dessa biologia, desse DNA, das experiências que aconteceram e de tudo aquilo que foi armazenado num campo coletivo e também inconsciente.
Essa involuntariedade faz com que esse organismo atue, se conectando com pessoas, fazendo certas coisas com gostos, preferências, e assim a vida vai sendo construída a partir de um senso de que eu estou construindo. Mas na verdade não tem na autoinvestigação esse criador de pensamentos. Portanto, no automatismo e no colapsamento da limitação se tem a certeza de que esse ego é algo poderoso, malévolo, que está fazendo alguma coisa má e que ele precisa ser acabado com ele. Não, nós não entramos nisso porque não é necessário. Então o convite da visão pura e da autoinvestigação é mais e mais reconhecer aquilo que vê. E aquilo que vê aí agora, nota na tua experiência, agora aí, é consciente. Aquilo que está claro, que está nítido, que é a experiência do ser, esse senso de existir é a única coisa consciente. A limitação física surge dentro disso, um pensamento surge dentro disso, mas não tem um alguém comandando isso. Então, quem que fica triste? A vida. Vem tristeza, daqui a pouco vem alegria, daqui a pouco a gente, a percepção, a consciência percebe limitação, depressão, tristeza, daqui a pouco coisas boas estão acontecendo, ou seja, é um movimento de ondas energéticas que surgem para o campo da consciência, como ondas do mar, que vêm e vão o tempo todo. Enquanto a identificação de que eu sou uma onda, tem o senso da separação. Tem o sofrimento que se usa em algumas tradições, porque eu entendo que isso está acontecendo comigo. Eu estou triste, eu estou magoado, eu estou com medo nesse momento que o planeta está turbulento. Enquanto a identificação está no nível da emoção, que foi o convite da autoinvestigação lá do início, o campo focal está só no medo, se diz, nossa, as coisas estão terríveis agora. Então, a tristeza, a alegria, as emoções, as ações, elas vêm e vão, e nada disso precisa ser visto como uma limitação. Então, quando tem tristeza, a tristeza é permitida que aqueles momentos de tristeza fiquem presentes e sejam absorvidos, sentidos em plenitude. Onde é que está o desafio? Que quando tem tristeza, tem uma mentezinha não vista que está dizendo, eu não deveria estar me sentindo assim, isso é muito chato, eu preciso eliminar a tristeza. Aí vem toda a cultura dizendo que a gente não pode ficar triste, que não é bom ficar triste, que a gente precisa beber alguma coisa, fazer alguma coisa para buscar a tal da felicidade. Mas isso é um engano, porque em última instância não tem como controlar nada disso. Esse controle é apenas aparente. Então, quando tem a permissividade de permitir que tudo seja do jeito que é, que as emoções surjam do jeito que tem que surgir, que as ações aconteçam, a gente vai para um espaço não de inação, mas de permissividade completa. Aí vem para o segundo aspecto. Ao invés de as ideias, os pensamentos virem apenas no nível do programa, do aprendizado, das histórias do passado, das ideias sobre mim, a gente abre espaço aí agora, por exemplo, nesse campo da percepção, sente aí, para que haja um descolamento de todas essas ideias equivocadas sobre eu. Nesse espaço aí agora, sente a abertura desse campo consciente, que é vazio e silencioso. E aqui tem um descolamento de todas as tendências do passado de ficar dizendo coisas sobre o presente baseado na cultura, nos traumas e nas ideias que foram programadas a nível inconsciente. Quando tem o espaço para o reconhecer a verdade sobre o eu, que não é pessoal, é uma inteligência sem limites, nota que consciência aí agora não tem bordas, tu não consegue desenhar. Aqui se abre espaço para um tipo de vislumbre de ideias e inspiração que não vem da mente programada, como ele chamou, o programinha, mas vem de um espaço de serenidade que é sempre novo, é um frescor, é indizível e que percebe isso tudo que a gente está falando sem precisar analisar. Sem precisar ficar pensando, nossa, quer dizer que o ego é assim, a mente é assim, isso é assim, eu não sou isso, não tem nada disso.
simplesmente tem um dar-se conta instantâneo de que aquilo que eu sou é algo consciente que testemunha os altos e baixos. E quando não tem mais a identificação com a limitação, se permite que tudo seja como é. Então, em última instância, quando se analisa ou se vê a partir desse espaço silencioso, se percebe que aquilo que ele chama de ego é a naturalidade da vida acontecendo. Os altos e baixos vêm, a tristeza vem quando tem que vir, as insatisfações vêm e fazem esse corpo agir de outro jeito. Ou seja, a gente não tem mais a identificação com uma parte da experiência, mas ao mesmo tempo não negligencia nada disso, porque essa passa a ser a vida. Só que ao invés de levar uma vida rejeitando um monte de coisa, querendo se agarrar em outras, se prendendo materialmente em algumas questões, criando esperança sobre ser feliz no futuro, essa plataforma de pensamentos, elas não são mais validadas. E se vive reconhecidamente num espaço mais sereno, aí agora, que já está presente, só que antes não era visto, e isso traz completude agora, porque isso não tem exigências. Então esse ego, que muitas vezes no nível de muitas tradições é referenciado como sendo um problema e que precisa ser eliminado, ele é reconhecido como inexistente, ele não é uma entidade, é simplesmente um movimento de energia. Mas quando se enxerga que isso não é o eu, não é a limitação, tem ali uma liberdade de perceber o campo global da experiência. E ver que como eu não sou a limitação, eu sou o todo, tem uma completude. Então o convite desse trabalho não é rejeitar absolutamente nada, aprender nada, é simplesmente reconhecer um campo que é sempre disponível, que é o campo ilimitado dessa presença consciente que está aí agora. Esse é o convite. Mais e mais reconhecendo isso, essas coisas que estão sendo faladas, elas ficam nítidas na experiência. A gente sai da identificação exclusiva com a limitação e agora começa a perceber o campo todo. Não tem mais só a dor. Existe a dor, mas tem o campo da consciência, tem o ouvir, tem as pessoas, tem sentimentos, tem ideias, mas a prisão na historinha que estava julgando a dor e dizendo que a dor não deveria acontecer, não acontece mais. A história vem, ela não recebe energia porque ela não tem identificação e ela simplesmente se vai. Ah, mas não deveria estar acontecendo isso. Ela é vista, não recebe energia e ela se vai. E consegue se viver mais e mais a partir desse silêncio que não se prende em nada. Então aí na tua experiência agora, vai para a experiência, isso não pode ser entendido mentalmente, nunca funciona assim. Veja se isso que é consciente aí, nesse teu campo, aí agora, está preso em alguma coisa. Veja se consciente aí agora está preso num pensamento. Veja se consciente aí agora está preso num som. Na sensação do pé. Veja se consciente está limitado a um sentimento aí agora, ou a uma emoção. Percebe? Aquilo que eu sou não tem limites, não está preso a alguma coisa. Simplesmente é o campo aberto da percepção.